Como vivemos durante o sonho? Prentice Mulford. Existem sentidos que são próprios do nosso corpo, assim como existem outros que são próprios do nosso espírito. Nosso espírito é uma organização muito diferente daquela que constitui nosso corpo. O espírito possui olhos e ouvidos, assim como também possui o tato, o paladar e o olfato. Seus olhos podem ver até 10.000 anos além dos olhos do corpo, e seus demais sentidos são infinitamente superiores, de modo que, no plano corporal, estamos usando uma série de sentidos de ordem muito inferior. O olho corporal, comparado ao olho do espírito, é apenas um vislumbre simples, uma pobre promessa do que é o profundo olhar espiritual. Todos os sentidos do corpo, comparados aos do espírito, são relativamente grosseiros e, portanto, estão preparados para serem usados em um plano de vida relativamente rudimentar. Nosso corpo, com seus sentidos grosseiros, está destinado a trabalhar como se estivesse em minas de carvão, embora seja destinado a esferas mais elevadas. No entanto, existe a possibilidade de o corpo modificar seu estado e se mover para ordens de existência mais elevadas e sutis com o próprio espírito, pois nosso corpo possui olhos clarividentes e ouvido extremamente aguçado, mas não pode alcançar todo o seu desenvolvimento em nosso ambiente, assim como alguns animais têm esses sentidos fechados em sua primeira infância. Em algumas pessoas, por outro lado, esses sentidos se abrem muito rapidamente, e até mesmo antes dos outros sentidos espirituais, o que constitui uma maturação precoce. O olho clarividente é o olho espiritual e está situado no topo de todo o pensamento. Direcione seu pensamento para Londres, e se você tiver desenvolvido seu olho espiritual, seu pensamento também chegará a Londres. O mesmo acontece com o ouvido espiritual e os outros sentidos do mesmo tipo, que nunca foram e não são um dom especial para algumas pessoas, pois são próprios de todos nós e existem em todos nós em estado embrionário. Nossos sentidos espirituais têm sido deixados inativos em nós desde o nascimento, devido à falta contínua de exercício, e, assim, perderam suas condições naturais de ação. Quando abandonamos nosso corpo durante o sono, entramos em um estado semelhante ao de uma pessoa que fica desorientada ou atordoada por qualquer motivo. Vemos sem realmente olhar e ouvimos sem realmente escutar. Nesse estado, nossos olhos espirituais podem ver, mas não reterão uma memória clara do que viram. Em circunstâncias semelhantes, podemos reter a imagem, embora de forma mais ou menos confusa, de muitos rostos que vimos ao nosso redor, mas isso é tudo. Em condições totalmente semelhantes, o espírito pode deixar o corpo e vagar ao seu redor ou se mover para longe. Nesse momento, nosso espírito faz o mesmo que uma criança a quem não é permitido sair pela porta de casa, mas que, sempre que tem a chance, escapa para satisfazer seus caprichos ou fantasias. Assim, deixamos no corpo apenas os sentidos físicos ou materiais da visão, audição e tato, transformando-o em um local para sentidos completamente não treinados, pelos quais, no entanto, nos guiamos, pois sempre nos ensinaram a negar a existência real dos verdadeiros sentidos. Ensinar a uma criança, assim que ela começa a despertar para a consciência, a não acreditar no que vê e ouve, como realmente é, resultaria sempre em prejudicar a perfeição de seus sentidos. No entanto, quando a criança se educa por si mesma, gradualmente, ela aprende a usar seus sentidos corporais da maneira mais perfeita e apropriada. A criança não tem uma noção precisa de distância. Ela quer alcançar coisas que estão muito longe, imaginando que estão ao alcance de sua mão. Ela se atiraria em precipícios se fosse deixada ao seu próprio impulso, e, por meio de experiências muito dolorosas, aprende que não pode tocar carvão quente ou ferro incandescente. São necessários muitos anos para educar seus sentidos corporais até que ela possa usá-los adequadamente. Nosso espírito possui seus próprios sentidos, que não têm expressão normal neste plano de existência. No entanto, ano após ano, continuamente, os deixamos sem exercício ou treinamento. Nos chamados sonhos, nunca vemos com os olhos nem ouvimos com os ouvidos corporais, mas sim com nossos sentidos espirituais. Quando adormecemos, o corpo fica quase literalmente morto, enquanto o espírito permanece vivo, estando então em condições quase idênticas às de uma criança que ainda não tem seus sentidos físicos bem treinados.
Que ideia devemos ter de nossos sentidos espirituais, então, se os comparamos com os do corpo, pois os deixamos sempre negligenciados? É nesse momento que somos nós mesmos, mas temos a impressão de que ainda não abandonamos a cobertura que nos envolve durante o dia, ou seja, o corpo, e julgamos tudo o que vemos de acordo com uma série de sentidos muito inferiores, os físicos, pois nunca aprendemos a usar os sentidos espirituais. Durante a noite, ao abandonar o corpo, nos transformamos em um verdadeiro espírito vivo, mas ficamos sem ação própria, porque temos que usar os sentidos espirituais da mesma forma que usamos os sentidos físicos ou corporais durante o dia. Portanto, usamos muletas, quando na verdade temos duas pernas boas e saudáveis, que só precisam de um pouco de prática para podermos andar bem com elas. Muitas pessoas que estão completamente separadas de seus corpos estão nessas mesmas condições, e é principalmente quando podem se misturar com nossos espíritos ao se separarem de nossos corpos, pois nosso espírito, depois de permanecer tão tempo sem educação, adquiriu o hábito de andar às cegas. Nosso espírito caiu nesses hábitos tão prejudiciais à sua ação da mesma forma que nosso corpo também adquire certos hábitos viciosos e rotineiros, que depois são difíceis de abandonar. Vemos todos os dias pessoas que, sem objetivos ou aspirações claras na vida, confiam e esperam que algo as divirta ou entretenha. Um indivíduo que vive sem propósito e sem aspiração em sua vida logo verá sua inteligência degenerar e se tornar muito inferior. Nosso eu espiritual está nessas mesmas condições, por razões completamente similares. Com frequência, ele está fora do corpo, cercado por outros espíritos também sem propósitos ou aspirações definidas, e nunca sabe o que está fazendo ou pode fazer com eles. Nossos sentidos espirituais têm permanecido inativos devido à falta de prática constante, e é por isso que eles perderam a capacidade natural de ação. Quando dormimos, nosso corpo fica praticamente inerte, enquanto nosso espírito permanece vivo, mas em uma situação semelhante à de uma criança que ainda não treinou seus sentidos físicos adequadamente. Isso nos dá uma ideia de nossos sentidos espirituais, especialmente quando os comparamos aos sentidos físicos que usamos diariamente. Neste estado, nós nos percebemos como nós mesmos, mas temos a sensação de que ainda estamos vestidos com a roupagem que nos cobre durante o dia, ou seja, nosso corpo, e julgamos tudo o que vemos com base em nossos sentidos físicos, que são muito menos desenvolvidos, já que nunca fomos ensinados a usar nossos sentidos espirituais. Durante a noite, quando abandonamos o corpo, nos tornamos verdadeiros espíritos vivos, mas nos falta a habilidade de usar nossos sentidos espirituais de forma eficaz, assim como uma criança ainda não treinada não consegue usar seus sentidos físicos adequadamente. Em vez disso, usamos muletas, embora tenhamos duas pernas saudáveis que só precisam de prática para andar corretamente. Muitas pessoas que estão separadas de seus corpos estão nessa mesma situação, e é principalmente quando podem se misturar com nossos espíritos após a separação do corpo, pois nosso espírito, depois de tanto tempo sem treinamento, se acostumou a se mover às cegas. Nosso espírito adquiriu esses hábitos prejudiciais à sua ação da mesma maneira que nosso corpo adquire hábitos viciosos e rotineiros que são difíceis de abandonar. Todos os dias, vemos pessoas que, sem objetivos ou aspirações claras, têm a expectativa de que algo as divirta ou as entretenha. Um indivíduo que vive sem propósito e aspiração em sua vida logo perceberá sua inteligência deteriorar e se tornar muito inferior. Nosso eu espiritual está nas mesmas condições devido a razões completamente similares. Com frequência, ele está fora do corpo, cercado por outros espíritos também sem propósitos ou aspirações definidas, e nunca sabe o que está fazendo ou pode fazer com eles. A mais vívida imaginação nunca poderá descrever o que cada um de nós faz ou realiza durante a noite, sozinho ou com outros espíritos. Esses milhares e milhares de cegos que temporariamente abandonam o corpo se perdem, tateiam e correm por todos os lados, por suas casas, pelas ruas das cidades e pelos campos, às vezes próximos, outras vezes muito longe, mas eles nunca estão adormecidos, estão acordados, embora se movam e pensem como se estivessem em um sonho, que na verdade não é um sonho. Às vezes, o espírito abre seus olhos e então vê pessoas conhecidas ou estranhas, cenas familiares ou nunca antes observadas. Mas em quase todas as ocasiões,
essas descobertas não nos trazem verdadeira satisfação, pois fomos inconscientemente educados na descrença do que vemos nesse estado. Portanto, nunca aceitamos essas experiências como realidade, e o que a mente se recusa tão persistentemente a aceitar como real, a memória nunca o reterá como verdadeiro. Algumas pessoas, ao morrerem, acreditam que seu espírito ainda está ligado ao corpo físico e podem permanecer nessa condição por muitos anos, vivendo conosco e imaginando que dormem e comem conosco, sempre nesse estado que as torna invisíveis aos nossos olhos, mas ainda próximas. Portanto, pode-se dizer que, nessa situação, o espírito possui sentidos que correspondem exatamente aos nossos e pode usá-los da mesma forma que usamos os nossos próprios, pois não existem transições abruptas na natureza. Os seres, ao deixarem o corpo físico, nem sempre entram imediatamente em um estado glorioso de existência, a menos que sua inteligência já estivesse bem desperta em sua vida terrena, caso em que poderiam compreender cada coisa correspondendo estritamente à sua experiência cotidiana. No mundo invisível, nossos amigos também podem nos receber quando chegamos, assim como recebemos convidados em nossa própria casa. No entanto, somos apenas convidados, pois não podemos permanecer nesses círculos a menos que já façamos parte deles espiritualmente. E se um espírito for de uma ordem inferior, após algum tempo, será obrigado a retornar ao plano espiritual ao qual pertencia quando deixou seu corpo físico. Não podemos começar a construir o edifício de cima para baixo, e nossa morada no espaço deve ser construída por nós mesmos, embora isso só possa ser realizado ao longo de muitas individualidades, pois requer muito conhecimento e poder desenvolvido em algumas das esferas mais elevadas da existência. Todos esses níveis espirituais estão além de nossa capacidade de compreensão, mas da mesma forma podemos dizer que a construção de nossos templos, ou seja, nosso próprio espírito, é feita aqui na Terra e nada mais deseja senão que ergamos seu templo, como fazemos na Terra, com resultados igualmente felizes. Isso é tão simples quanto construir a própria felicidade individual, mas em maior escala e amplitude. Nosso primeiro erro ao considerar o fenômeno físico que chamamos de sono está em acreditar que o espírito não se afasta do corpo. Portanto, o primeiro passo que devemos dar é escapar desse equívoco grosseiro. Devemos fixar bem essa ideia em nossa mente antes de adormecer, de modo que, se acordarmos no que costumamos chamar de sono, saibamos que não devemos usar o corpo físico para nada naquele momento. Antes de adormecer, também devemos fixar, o mais profundamente possível, a concepção que temos do nosso próprio espírito, ou melhor, da organização invisível que nosso corpo usa durante o dia. O último pensamento que temos ao adormecer é o que permanece fortemente em nosso espírito quando ele deixa o corpo. Se persistir, nos acompanhará durante o que chamamos de nossos sonhos e servirá como o melhor guia para o reconhecimento final do nosso verdadeiro eu, sempre que o espírito se afastar do corpo. Portanto, sempre tenhamos em mente esse reconhecimento de nós mesmos como espírito, fixando essa ideia em nosso cérebro. E não duvidemos de que isso será de grande ajuda para nossos amigos invisíveis do outro lado da vida nos reconhecerem e despertarem e manterem em nós o conhecimento do verdadeiro eu. O espírito mais sábio e poderoso que, durante o dia ou enquanto está no controle do corpo, pode nos conceder muitas forças intelectuais, pode muito bem ser habilidoso em fazer o mesmo quando se separa do corpo, ou seja, durante a noite, nas condições das quais falamos anteriormente. Portanto, muitas vezes, em vez de elevar-se durante a noite para regiões mais elevadas do espírito, descemos, embora cegas e pelo mero hábito antigo, para esferas muito mais profundas. É por isso que, enquanto estamos plenamente no controle do corpo, podemos nos comportar de maneira educada e viver durante o dia nas regiões intelectuais mais elevadas. No entanto, o oposto acontece à noite, apesar de termos sido bem educados na escola dos sentidos físicos, porque o espírito, ao sair do corpo, não pode levar essa educação consigo. Nesse momento, vemos e ouvimos com os sentidos espirituais, mas acreditamos erroneamente que ainda estamos usando os sentidos corporais, o que causa grande confusão, uma confusão que não pode ser adequadamente descrita com palavras, pois não existem condições semelhantes nesta vida que nos permitam dar sequer uma ideia aproximada dela. Precisamos oferecer aos nossos poderosos amigos do mundo invisível, ao deixar o corpo, pelo menos uma pista que os guie para nos ajudar a despertar espiritualmente, para que,
uma vez que nosso verdadeiro eu seja descoberto, possamos nos dirigir à região ou esfera que nos pertence. A ideia firme de nosso eu como espírito, com uma existência separada e distinta da existência do corpo, pode ser um guia para nós. Uma ideia é algo tão real que pode ser comparada a um fio telegráfico, sendo como o fio de comunicação estabelecido entre eles e nós, porque nem sempre estaremos juntos nas mesmas esferas ou camadas da existência. Claro que eles podem descer até nós, se desejarem, mas preferem nos atrair para sua morada, assim como deixamos nosso país para visitá-los, onde tudo é tão bonito e extraordinário que nenhuma pena pode descrever nem nenhum pincel pode retratar, e onde só podemos viver em uma pequena parte. Se pudermos sempre manter essa lembrança firme durante o dia, enquanto o espírito está plenamente no controle do corpo, seria como trazer a vida celestial para a Terra, proporcionando um impulso na direção certa para abandonar completamente os prazeres efêmeros e nos dedicarmos à realização de uma existência mais elevada e pura. No entanto, toda renúncia e sacrifício devem ter um propósito, e aqui, ao romper totalmente com os prazeres transitórios que sempre deixam tristezas duradouras, devemos buscar a obtenção de um prazer imenso que nunca nos causará dor de nenhum tipo. Quanto mais firmemente, ao adormecer, fixarmos em nosso cérebro a ideia de que não usaremos mais nossos sentidos corporais após algum tempo de sono, mais facilmente descobriremos essas verdades, exclamando então com total conhecimento: isso é tão real quanto meu corpo e minha vida durante o dia, e a única diferença é que estou em um estado diferente de existência. Nas condições atuais, a vida do espírito que ocorre fora do corpo durante a noite mais causa um desperdício inútil de energia do que um verdadeiro fortalecimento. Inconscientemente, podemos ser arrastados para pessoas ou cenários repulsivos, conduzidos por correntes espirituais baixas e grosseiras, e levados por elas, como uma criança ignorante tentando atravessar um rio e sendo arrastada pela correnteza imperiosa. Não sabemos nada sobre a ação do espírito nas correntes espirituais movediças, e devemos perceber que as correntes espirituais mais baixas, mais ou de natureza inferior, são muito poderosas nas camadas mais próximas da Terra. Também não sabemos nada sobre nosso poder como espírito nem sobre nossos sentidos espirituais. Então, quando o espírito se afasta do corpo durante a noite, estamos tão desamparados e fracos quanto um recém-nascido. Se fosse possível para nós seguir diretamente em direção às regiões mais altas e superiores do espírito, abandonando a corrente dos espíritos escuros e grosseiros que nos cercam por toda parte, finalmente chegaríamos a um belo país, iluminado de forma esplêndida e coberto de flores, tudo realçado por uma vista maravilhosa. Nesse lugar, nos reuniríamos com as pessoas que mais desejamos ver e com as quais estamos intimamente ligados em espírito, descansando em meio a imensos prazeres que, no entanto, não nos privariam da contemplação de cenas e paisagens de encanto indescritível. Lá, teríamos plena consciência da vida e desfrutaríamos de um descanso doce, refletindo sobre as coisas da vida com tranquilidade, e, quando a manhã chegasse, poderíamos reintegrar o espírito ao corpo, trazendo conosco energias renovadas. Uma dessas noites esplêndidas seria tão boa quanto um bom descanso para o espírito e serviria como um estímulo saudável para a vida do corpo, pois os sentidos espirituais se abririam e se expandiriam nessa região elevada habitada por espíritos avançados. Portanto, este é o caminho para nos libertarmos da nossa escravidão noturna atual, pois nosso contato com as regiões mais elevadas do espírito se tornaria permanente, eventualmente nos dando o poder de retornar a elas em busca de novas forças sempre que fossemos cercados pelas correntes espirituais inferiores que nos rodeiam. Qualquer lugar onde se reúnam pessoas de baixa mentalidade, mais ou menos sob a influência de paixões vis, qualquer que seja seu caráter distintivo, será sempre um foco de mais ideias, e essas ideias saem dali formando como um verdadeiro riacho, embora invisível, fluindo e correndo como a água que brota de uma fonte. Nas grandes cidades, todos esses lugares insalubres formam muitos milhares de riachos de elementos espirituais impuros, que se juntam uns aos outros, embora nunca formem um curso d'água vivo e rápido, mas, em vez disso, resultam em uma corrente mansa e enganadora, na qual nos deixamos inexperientemente levar, permitindo que nos arraste suavemente. Qualquer reunião de pessoas tagarelas, fofoqueiras ou inclinadas à difamação não é mais, em última análise, do que uma reunião de espíritos afins.
Isso é o que acontece em toda família onde reina a desordem, o ressentimento, o tratamento rude ou a petulância. Tanto a alta sociedade quanto a que chamamos de inferior na escala social podem contribuir igualmente para o aumento dessa corrente espiritual inferior. Os espíritos mais puros não podem viver nessa corrente espiritual inferior sem serem afetados de maneira muito desfavorável, o que exige que eles gastem continuamente suas forças para se defender dela, andando misturados e enredados com os espíritos inferiores, que nos cegam com sua escuridão e nos esmagam com seu peso enorme. Dessa forma, no entanto, podemos obter conhecimento de muitos desejos insanos, dos quais estamos livres, gerados em países distantes que se estendem além da cidade em que vivemos. É inegável que as montanhas mais elevadas estão mais livres desses espíritos inferiores, e este é um princípio que está totalmente de acordo com a lei da gravidade. Os espíritos mais baixos sempre procuram os lugares mais baixos ou mais inferiores, assim como tudo que é pesado e grosseiro. A indústria, o comércio e todos os tipos de manufaturas, infelizmente, exigem lugares planos e baixos para sua localização, perto do mar ou às margens de um rio. Na futura e mais perfeita civilização, seu principal objetivo será a formação de homens e mulheres cada vez mais perfeitos, assim como a descoberta de prazeres reais e duradouros. As cidades futuras serão construídas em locais elevados ou nas montanhas, e assim as emissões inferiores, visíveis e invisíveis, não poderão alcançá-las, ficando filtradas nas profundezas da Terra. Agora, muitos desses elementos prejudiciais e invisíveis estão ao nosso lado, nos cercam, e daí a necessidade de formar grupos de pessoas que naturalmente aspirem ao mais puro. Essas pessoas, ao se reunirem com frequência, em comunhão por meio de suas conversas e até mesmo em silêncio, podem dar origem a uma corrente de pensamentos e ideias mais puras. Aqueles que participam dessa ação comum veem o aumento do poder que cada um possui, tanto o poder físico durante o dia quanto o poder espiritual durante a noite. Não podem mais ser facilmente prejudicados e muitas vezes vencidos pelas correntes destrutivas que tentam prevalecer sobre as boas, formando assim uma cadeia de comunicação com as regiões mais altas, puras e poderosas do espírito. Quanto mais pessoas desejarem fazer parte dessa comunhão, mais forte será a cadeia. Não é fácil para nós compreendermos plenamente esses poderes das trevas que nos cercam por toda parte, assim como não compreendemos o imenso esforço que nos custa resistir a uma única dessas correntes espirituais inferiores. A corrente espiritual originada por um grupo de pessoas, mesmo que pequeno, que esteja em perfeito acordo e motivado por intenções benevolentes e amorosas, é de um valor inestimável, pois é a mais poderosa de todas as forças espirituais. É assim que atraímos para o grupo a ideia do bem e, com essa ideia, a força da poderosa e benevolente sabedoria espiritual, que vem até nós desejando formalmente nos ajudar, iluminar nossa compreensão, fortalecer nosso corpo, expulsar toda doença ou insanidade e criar novas ideias e planos para todos os tipos de negócios legítimos e honestos. Não é possível, em nossa situação atual, compreendermos o quanto muitos de nós estamos afastados do sucesso e lançados para um plano de vida inferior, inconscientemente arrastados e até mesmo em parte cegados e confundidos pelas correntes espirituais inferiores que nos rodeiam. Devemos aceitar essas condições de vida como uma necessidade, que mesmo as inteligências mais refinadas e sutis não podem compreender. Devemos pensar que podemos ser absorvidos pela timidez dos outros, assim como podemos absorver sua inércia e falta de energia. Nossos períodos de falta de confiança em nós mesmos e de indecisão fatal podem ser o resultado da absorção desses elementos inferiores. Nunca saberemos até que ponto somos cegos, nem saberemos claramente quando qualquer homem ou mulher comum pode ser prejudicial ou benéfico para nós. No entanto, alcançaremos a produção de um poder espiritual mais elevado ao nos unirmos com intenções puras, como a busca da verdade, que beneficia os outros tanto quanto a nós mesmos, ilumina a nossa inteligência, melhora a nossa saúde física e cria dentro de nós uma grande força que nos permitirá realizar plenamente nossas boas intenções no plano material. Tudo isso se baseia no princípio de que busquemos primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas devido à força criada em nós pela frequente reunião fraterna com outros espíritos benevolentes.
na qual adquiriremos uma espécie de força magnética capaz de atrair para nós todas as coisas que sabemos com certeza que nos serão benéficas. O novo mundo descoberto por Colombo é insignificante em comparação com o que construímos além da porta de nossa casa e no qual inconscientemente entramos todas as noites, contemplando com nossos olhos físicos, através das paredes dos quartos, as ruas e campos com todas as coisas notáveis que conhecemos e também casas, florestas e montanhas, mas tudo isso parece flutuar no ar, preenchendo imaginariamente o espaço com grandes edifícios, multidões imensas e todas as formas impalpáveis do que vemos comumente ao nosso redor. As visões produzidas pelo uso de ópio e outras substâncias semelhantes podem ser consideradas verdadeiras realidades, devido ao fato de que, sob sua influência, o espírito se desprende mais completamente do corpo. O espírito recebe uma espécie de força artificial com os elementos que retira das substâncias mencionadas anteriormente ou de outras que também têm a propriedade de nos induzir em sono profundo. Com a ajuda desses elementos, o espírito pode funcionar muito melhor e é estimulado a se aventurar mais longe de seus caminhos habituais enquanto o corpo dorme, alcançando assim regiões mais altas e sublimes, onde testemunha espetáculos maravilhosos que nunca podem ocorrer em nossa pobre terra. No entanto, o espírito é compelido a entrar em contato com elementos que são excessivamente sutis para ele, pois ainda está ligado ao corpo que abandonou, e, por essa mesma razão, não pode retê-los. Assim, o espírito é obrigado a retornar ao corpo sem ter ganhado mais força. Daí resultam a terrível reação e o estado miserável em que o fumante de ópio geralmente se encontra assim que os efeitos dessa droga desaparecem. No entanto, dessa maneira, podemos viver em condições muito semelhantes às desfrutadas pelos espíritos mais elevados em sua própria região, muito antes de termos amadurecido espiritualmente o suficiente. Os elementos absorvidos por meio desse método são excessivamente sutis para serem utilizados no plano de nossa existência atual. No entanto, o uso contínuo dessas drogas pode tornar nosso espírito apto para a absorção desse tipo de elementos e apropriá-los de tal forma que sua influência persista quando o espírito retorna à Terra, melhorando assim consideravelmente nossa organização como um todo. Seríamos como habitantes de dois mundos ao mesmo tempo, o mundo físico que nos cerca aqui embaixo e o mundo espiritual no grau ou esfera para o qual estamos naturalmente destinados. Essa será precisamente a existência futura em nosso planeta. Esta é a nova Jerusalém que nos será dada aqui embaixo. No curso desta nossa existência, muitos homens e mulheres despertaram para esta vida e a viveram usando seus corpos, pelos quais eram conhecidos. O apóstolo Paulo fala de existências que alcançarão o terceiro céu e verão nele coisas verdadeiramente inefáveis. Swedenborg esteve intimamente ligado a esse mundo, assim como muitos outros seres em épocas passadas. No entanto, eles foram suficientemente discretos para guardar seu conhecimento para si mesmos, pois nada do que pudessem contar teria sido acreditado em sua época e até mesmo poderia ter consequências desagradáveis. Mas o tempo dessas ocultações já passou. Muitas mentes estão despertando e hoje são capazes de compreender, pelo menos, essas verdades, tornando-se cada vez mais numerosos na Terra os espíritos reencarnados que, em vidas terrenas anteriores, podem ter tido algum conhecimento dessas grandes verdades e agora desejam compartilhá-las com os outros de maneira tão completa quanto eles próprios as reconheceram. Os tempos em que o materialismo poderia esmagar qualquer verdade espiritual estão bem distantes, e os tempos em que toda verdade espiritual se demonstrará por si mesma, superando todo o materialismo, já começaram de fato. Para isso, não é necessário formar muitos grupos ou núcleos de pessoas que promovam essas verdades. Por meio de uma pequena abertura, pode-se ver uma paisagem vasta. O ponto em que o navio tem o cabo preso para ser retirado do recife em que encalhou tem apenas algumas polegadas, mas é suficiente para aplicar toda a força necessária para salvá-lo. Da mesma forma, as poucas pessoas que hoje possuem o conhecimento discutido neste capítulo têm, no entanto, poder suficiente para realizar a ação que descrevemos em detalhes.